Esse vídeo documentário será um breve resumo dos conhecimentos obtidos e análises feitas a partir do estudo do meio roteiro dos bandeirantes. Trataremos da parte sociológica da época dos bandeirantes, assim como da parte geográfica. Com certeza você já ouviu falar em Raposo Tavares, Anhanguera, Fernão Dias, Nicolau Barreto. São estes homens os bandeirantes. Eles são considerados heróis desbravadores. Alguns até mesmo têm seus nomes em avenidas ou foram homenageados com obras de arte, como o Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera. Mas antes, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Quem realmente foram os bandeirantes? A história conta sobre corajosos homens, inicialmente trazidos de Portugal, nas grandes caravelas, com o objetivo de explorar, arrecadar recursos e depois povoar esta nova terra. Entretanto, como escreveu o jornalista e escritor inglês George Orwell, a história é escrita pelos vencedores, portanto, deve atentar-se até que ponto o que nos é passado é verídico. Esse mito dos bandeirantes foi, principalmente, caracterizado por uma mudança no vestuário e nos costumes. A imagem deixada dos bandeirantes foi a de um homem imponente, de longas botas, chapéus de abas largas, capas, armas na cintura, empunhando um mosquete e galopando em cavalos. Mas na realidade eram homens violentos que escravizavam índios, estupravam mulheres, suas roupas eram calças e camisas de tecido grosseiro, chapéu de palha devido ao clima quente. Para os que lideravam mosquetes, pistolas e espingardas, forquilhas, arcos e flechas como armas para a maioria. O que vai a favor do princípio positivista de Comte e Durkheim, que defendia a ideia de que a única forma de conhecimento verdadeiro era com base científica, pois a história comumente passada sobre os bandeirantes não tinha nenhum embasamento científico suficiente. Na área que visitamos, a vegetação predominante é a Mata Atlântica. Porém, o fator biótico mais relevante que temos a destacar é o rio Tietê. Quando se fala do bandeirantismo em São Paulo, o rio Tietê deve ser o primeiro a ser lembrado, pois este foi não apenas um facilitador, mas um membro essencial para o povoamento da capital. Pois na época do bandeirantismo tiveram dois principais guias, os índios, que já tinham conhecimento da área, e o próprio rio Tietê, que se destacava por ser o único rio que corta o estado de São Paulo até o sertão. Outra característica essencial desse rio são os meandros, as curvas do rio, que junto com as matas ciliares são responsáveis pela proteção dos cursos d'água de assoreamentos. O rio Tietê foi usado durante o processo do bandeirantismo como fonte de alimentação, guia e também como meio de transporte. Porém, o Tietê não apresenta características navegáveis por todo ele. Apesar das partes com abundância de água e margens largas, ele também apresenta áreas como vimos em Salto, em que existem muitas quedas d'água, transformando o local em inavegável, que acabava sendo um empecilho enorme para o bandeirante, que queriam explorar mais a fundo o estado. Então a única solução era transportar a embarcação que antes navegava. Então, no nosso cenário de povoamentos e expedições, já temos alguns personagens: o homem branco bandeirante, o índio e futuramente o negro. A partir disso, foi se estabelecendo relações sociais que se referem ao relacionamento entre esses indivíduos. Essa relação se deu por meio de uma imposição, onde o índio era uma peça utilizada pelos bandeirantes para se obter o que era interessado. Segundo Marx, a divisão social do trabalho segue todo um arranjo de tal forma que sempre hajam classes dominantes e classes dominadas, e que necessariamente essas classes estão em conflito entre si. Isso é exatamente o que acontece no contexto do bandeirantismo, onde a classe dominada, os índios, e a classe dominante, os bandeirantes, entram em conflito por meio das diferenças de interesses, pelo explorador impor por meio da violência e o índio se rebelar ao aceitar as imposições. Mas se analisarmos, baseado na visão de Durkheim, para ele, a sociedade era um organismo constituído de partes identificáveis e com relações bem definidas entre essas partes. A divisão social do trabalho significava o funcionamento a princípio harmônico desse organismo. Sendo assim, o índio e o bandeirante, divididos em classes sociais diferentes, desempenhavam uma função para o bom funcionamento da sociedade e o alcance dos objetivos. Portanto, essa divisão sistemática da sociedade e dos trabalhos que cada divisão desempenharia se traduziria em uma melhor compreensão da sociedade e, portanto, uma forma de melhorá-la como um todo. O indivíduo não teria importância nesse contexto de análise, já que ele não constrói a sociedade e suas instituições, mas as herda, e deve se adequar ao contexto que elas proporcionam. Dessa forma, o indivíduo não influencia na divisão social do trabalho, apesar de executá-la. Assim, é possível destacar que, independente da possível relação conflituosa que se forma entre as classes, o objetivo da sociedade. Para Weber, a estratificação das classes sociais
é estabelecida conforme a distribuição de determinados valores sociais numa sociedade. As classes constituem de uma forma de estratificação social, em que a diferenciação é feita a partir do agrupamento de indivíduos que apresentam características similares. Porém, ao analisar a época do bandeirantismo, é muito complexo de estabelecer classes sociais, pois para o agrupamento de indivíduos é necessário uma liberdade para que eles possam apresentar suas características em comum. E nessa época, nem todos os seres humanos eram propriamente considerados indivíduos. Os índios, em sua maioria, era tratada como utensílio. Tinham sua liberdade e direitos restritos e relacionados à sua funcionalidade para o homem branco. Portanto, um índio que aprendeu a se comunicar com um homem branco e é útil pelo seu conhecimento sobre o sertão do estado, será considerado um indivíduo, mesmo sofrendo com a dominação e perda de suas terras. Porém, esse índio que é considerado indivíduo, que faz parte de uma classe inferior à do homem branco, é quase uma exceção, já que temos uma parte muito grande dos índios como um objeto, tratado como algo a ser usado em benefício. Por fim, o índio, na maioria das vezes, é incorporado a uma classe social apenas, que é subjugada e com possibilidade de mudança quase nula, transformando a classe social da época em um agrupamento de características não apenas sociais e econômicas, mas também etnográficas. Assim, as relações de classes são também relações de poder, pois quanto mais alta a classe, maior poder e o conceito de poder representa, de modo simples, a estruturação das desigualdades sociais. Para Weber, o juízo de valor que as pessoas fazem uma das outras e como se posicionam nas respectivas classes depende de 3 fatores: poder, riqueza e prestígio, que nada mais são que elementos fundamentais para construir a desigualdade social. Na época, a desigualdade social começa nas diferenças entre o índio e o português, e a partir disso as diferenças vão aumentando e sendo herdadas pelos descendentes e mestiços, e intensificadas com a chegada do negro também como escravo e do imigrante europeu. Ainda sobre o modo de convivência entre índios e portugueses, já é possível relacionar normas e regras da época. Primeiramente, para Emile Durkheim, o homem é coagido a seguir determinadas regras em cada sociedade, o qual chamou de fatos sociais, que são regras exteriores e anteriores ao indivíduo, que controlam sua ação perante os outros membros da sociedade. Normalmente, as pessoas não percebem que estão sendo coagidas, pressionadas pela sociedade. Se alguém não obedecer às normas, é punido de alguma maneira pelo grupo social. Com a dominação bandeirante, o índio foi submetido a regras onde o índio não tinha como optar por questionar as regras, apenas segui-las, tendo como punição algo mais explícito, como os castigos físicos. Dessa forma, os costumes indígenas foram esquecidos e perdidos, sendo substituídos por novas normas e regras, que deveriam ser adotadas pelos índios desde a sua dominação até as próximas gerações. No pensamento durkheimiano, também, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois quando este nasce, tem de se adaptar às normas já criadas, como leis, costumes, línguas e etc. Então, nesse novo contexto, houve o processo de catequização dos índios pelos padres portugueses, a perda de sua língua nativa, a imposição dos bandeirantes e o trabalho realizado para servir os mesmos. Porém, havia também normas que se aplicavam aos bandeirantes, como a proibição de relações afetivas entre eles e os índios, para evitar a união de etnias diferentes, já que se consideravam os índios impuros. Outro fator importante é a questão cultural. Para Burke, o conceito de cultura abrange praticamente tudo que pode ser apreendido em uma sociedade, desde uma variedade de artefatos, imagens, ferramentas, casas e assim por diante, até práticas cotidianas, comer, beber, andar, falar, ler e silenciar. Nesse caso, podemos analisar desde a época pré-colonização até agora. Para Thompson, o conceito de cultura prioriza, ao mesmo tempo, o caráter simbólico da vida social e o fato das formas simbólicas inseridas em contextos estruturados, que envolvem diversos tipos de conflitos e desigualdades significativas em termos de distribuição de recursos e poder. Isso podemos relacionar com o fato de que, após a chegada dos bandeirantes, a cultura foi sendo modificada. Vemos isso na predominância da cultura europeia em Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. As casas, a linguagem, a religiosidade, o modo de se vestir, tudo tomou um lado mais europeu. Isso também pode ser relacionado com o assunto do livro O Negro no Mundo dos Brancos, onde nós tratamos de questões raciais, como o preconceito com determinada pessoa por conta da sua cor de pele e muitas discriminações que essas pessoas sofriam e ainda sofrem, como no caso dos negros e dos índios da época do bandeirantismo, que eram escravizados por classes superiores que tinham mais poder, forças e os tratavam com grande violência.
Esse, no caso, seriam a classe dominante e os índios os dominados, que eram enganados por serem muito ingênuos. Acreditavam que os bandeirantes eram até mais poderosos do que seus deuses, considerados máquinas de trabalho. E essas diferenças de poder não foi um fato histórico, isolado e que foi superado. Foi algo que aconteceu no passado e resiste até agora, como Florestan destaca no livro. O índio, historicamente falando, não conseguiu se reestruturar culturalmente, nem conseguiu uma igualdade total com o homem branco. Passamos por cidades em que o bandeirantismo foi um principal elemento de estudo. Porém, nessa saída de campo, estudamos partes que o estudo foi mais focado nos elementos geográficos. Em relação ao meio físico, é importante destacar que saímos da zona do Planalto Atlântico e fomos rumo à zona de depressão periférica. Essa unidade de relevo na qual chegamos é uma bacia sedimentar. Aos processos que ocorrem deve ser destacado: deposição de sedimentos ou partículas, escorregamento, erosão, infiltração de água e na superfície principalmente. As rochas que estudamos em nossa saída de campo são principalmente batólito e varvito. O batólito de São Roque, onde fizemos uma pequena parada, é uma rocha ígnea intrusiva, porém com área de afloramento com cerca de 100 km². Essa rocha foi reformada por meio do resfriamento do magma, juntamente com o quartzo e o feldspato no interior da Terra. E seu afloramento aconteceu durante a era glacial. Estudamos também em Itu o varvito, que é uma rocha sedimentar que foi formada por meio de um acúmulo de sedimentos pelo intemperismo. É retirada e levada por meio principalmente da água e do vento para regiões de menor altitude, onde a rocha será formada. Justamente por esse motivo que a rocha sedimentar carrega um patrimônio histórico e geológico imenso. Por meio apenas do estudo de uma dessas rochas, é possível obter-se diversas informações sobre a idade do local, até mesmo fauna e flora que já podem ter sido modificadas. Algo interessante sobre o varvito é que ele possui linhas que apresentam a época, sendo que quando no verão apresenta coloração mais clara e no inverno mais escura, devido aos acúmulos de matéria orgânica. É necessário lembrar das questões relacionadas às cidades que sofreram influência bandeirante. Os bandeirantes adentraram o interior com motivações econômicas, desbravaram o interior do Brasil, expandiram fronteiras, criaram rotas e caminhos para o interior do país e fundaram cidades às margens do Tietê, como Santana de Parnaíba e Porto Feliz, principal cidade de onde partiam as monções. A partir da criação dessas cidades, foi começando a surgir necessidades políticas que outrora não existiam. No início da colonização do Brasil, não havia um governante que residia aqui para promover uma organização política. Para Aristóteles, os políticos eram os que possuíam a capacidade do discurso e estabelecimento entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Porém, a política era restrita, assim como a população da época, que era pequena. Portanto, não havendo discursos, nem uma organização política bem definida, apenas o rei de Portugal, que tinha algumas imposições. Porém, se pensar naquele que estabelecia os conceitos de certo e errado, os bandeirantes seriam os políticos, mesmo que dessa forma fosse utilizada a violência, como já foi citado. As cidades que eram criadas às margens do rio teriam como objetivo, resumidamente, suprir as necessidades dos bandeirantes. Dessas cidades também partiam as monções. A partir do tempo, as cidades começavam a aumentar com a chegada de imigrantes europeus, escravos africanos e miscigenação dos mesmos. Porém, apesar da miscigenação, essa mistura étnica, a cultura não se misturou igualmente. A cultura europeia prevaleceu, assim como a figura idealizada dos bandeirantes, como já foi dito. Para Marx, essa é a reprodução da ideologia dominante, ideologia burguesa. Isso acontece pois a classe dominante só tem esse cargo pelo fato de impor.